Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos traz a Nuremberg, a um local icônico, marcante e triste da história recente, no século XX. O local dos comícios e o centro de convenções do Partido Nazista. O Zeppelin Field foi um antigo campo de pouso de zeppelins em Nuremberg, transformado no centro das atenções do Partido Nazista. Ali, líderes como Hitler, Goebbels, Göring, Himmler e outros observavam as multidões em delírio, saudando a ascensão do partido. E a cada ano que passava durante os anos 20 e 30, as concentrações foram ficando maiores. E este local, que existe ainda hoje, marcou a história da humanidade. Nos arredores da cidade de Nuremberg, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista, realizava seus comícios anuais de propaganda entre os anos de 1933 e 1938. Os locais aonde aconteciam as reuniões do partido foram projetados pelo arquiteto do Reich, Albert Speer, e eram o palco preferido de Hitler para exercer o seu poder, espalhar propaganda e fazer com que o público aderisse cada vez mais ao partido. Após a chegada de Adolf Hitler ao poder em 1933, estas reuniões ocorriam sempre na cidade e consistiam em grandes espetáculos de propaganda organizados pelos nazistas. Utilizavam-se de efeito teatral e aparatos militares para darem a Hitler uma imagem de um deus salvador da pátria germânica. Estas reuniões eram organizadas principalmente por Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, e Julius Streicher, que era o prefeito de Nuremberg. A cineasta Leni Riefenstahl gravou cenas de dois dos seus mais conhecidos filmes, como A Vitória da Fé e O Triunfo da Vontade, nesses comícios. Estas reuniões são consideradas por muitos a maior arma propagandística já inventada. A cidade de Nuremberg foi escolhida devido ao seu ar medieval e suas ruas que geravam um clímax melhor para as reuniões. Foram realizadas 11 edições das reuniões nazistas, sendo que a menor foi a primeira, já em 1923, e teve um público estimado de 20 mil pessoas. E a maior delas, que foi a última, levou milhões de pessoas a esta cidade, pois a reunião coincidiu com a anexação da Áustria pela Alemanha, ocorrida em março daquele ano, e tinha um caráter preparatório para a guerra. E à medida em que as manifestações iam crescendo ano a ano, a necessidade de aumentar o próprio espaço e criar novas construções e instalações para estas reuniões foi sendo também multiplicado. Daí nasceu o projeto do grande centro de convenções do partido e também as avenidas, arena e outras instalações que eram utilizadas nestas reuniões. Esse é o Zeppelin Field, o local que era um campo de zeppelins antes da Segunda Guerra, mas que também virou um local de reuniões, comícios e desfiles dos membros do Partido Nazista. Aqui, por exemplo, Leni Riefenstahl filmou muitas cenas de seu filme O Triunfo da Vontade. As cenas foram filmadas neste local. E você certamente vai reconhecer muitos desses espaços aqui. Vamos lá. E este local de concentração dos nazistas era dividido em vários setores. Existia o local dos desfiles, a própria Zeppelin Field, o antigo campo, a avenida
o palanque, mas existia também em construção, que não foi terminada porque a guerra começou, o Salão dos Congressos Nazistas, o maior salão de convenções do mundo naquela época. Uma obra tão grande que até hoje ela está basicamente intocada, embora não foi terminada. Não se engane com os arcos. Esse aqui não é o Coliseu, e sim a sede do Partido Nazista em Nuremberg, o Centro de Convenções. Uma obra gigantesca que ficou inacabada por conta da guerra. Vamos conhecer o local. O edifício do Salão do Congresso foi o maior projeto de construção planejado pelos nazistas, não só em Nuremberg, mas em toda a Alemanha, mas nunca foi concluído. Os projetistas Ludwig e Franz Ruff pensaram em uma arena oval baseada no Coliseu de Roma, mas projetada para ser bem maior. Dentro do complexo nazista construído aqui em Nuremberg para eventos do partido, salta aos olhos esse espaço que parece um coliseu, mas é muito maior. Era o centro de convenções do próprio partido nazista, aonde os inscritos, os filiados ao partido, viriam assistir ao Führer fazer seus discursos. A obra começou antes da guerra, mas foi interrompida pela guerra e nunca foi terminada. A ideia era acomodar um público superior a 50 mil pessoas durante os congressos do Partido Nazista nos comícios de Nuremberg. E seria um local central para oradores, principalmente Hitler, e todos os espectadores estariam estrategicamente posicionados para olhar diretamente para ele, como se fosse uma veneração. Pense num lugar gigantesco, umas 4, 5 vezes maiores que o Coliseu. Esse lugar é aqui em Nuremberg, no centro de convenções do Partido Nazista, que começou a ser construído em 1936. Em 1939 ele ainda não havia sido completado e a guerra interrompeu a finalização deste lugar imenso. Lembra um pouco, sim, o Coliseu, mas era muito maior. E ele era todo preparado para que o Führer, Adolf Hitler, ficasse frente a frente com os seus seguidores, os membros do Partido Nazista. A ideia era, aqui se reuniriam em um congresso anual os filiados do Partido Nazista. Então era um espaço gigantesco que ficou inacabado. E como ele ficou inacabado, a cidade de Nuremberg não soube o que fazer. Foi criado nessa região o centro de documentação. E a estrutura ficou preservada. O Salão do Congresso foi iniciado em 1930 e, quando terminado, teria uma capacidade para abrigar os nazistas mais fanáticos. A fachada do edifício, e quando coberto, teria 39 metros de altura. Seria o maior espaço de reuniões do mundo. Por esses corredores, o poder caminhava. Lembre-se, isso aqui é a fachada do que seria o maior centro de convenções, o maior local de reuniões do mundo, 4 vezes maior do que o Coliseu. Era o centro de convenções e eventos do Partido Nazista, sediado em Nuremberg. Por estes corredores, os sonhos de grandeza de Hitler e de seus associados foram discutidos nas caminhadas por este local. O uso de manifestações gigantescas com público delirante foi introduzido principalmente pelos nazistas quando chegaram ao poder. Usaram as multidões em cena e fizeram dessa multidão uma massa de manobra para atingirem objetivos políticos. Foi por isso que construíram todo o complexo do Zeppelin-Field. E ali, milhões de alemães delirantemente aplaudiram e apoiaram o seu líder.
Se existe um lugar icônico, marcante, famoso, que você reconhece, um desses lugares na Alemanha é exatamente o pódio aqui do Zeppelin Field. Daquele ponto, o Führer comandava as tropas nazistas em desfile por aqui. E essas imagens ficaram gravadas na memória de quem estuda e pesquisa a Segunda Guerra Mundial. Então é um lugar interessante de se estar. O local do desfile, próximo ao salão de convenções, o salão dos congressos nazistas, era um antigo campo onde aterrissavam ou partiam zeppelins, que no início do século XX eram muito utilizados na Alemanha como meio de transporte. Aqueles grandes dirigíveis que eram populares até o acidente com o Hindenburg em 1937. Estas arquibancadas, hoje vazias e testemunhas de uma época, estavam sempre lotadas nos comícios, nas paradas, nos desfiles, como eles chamavam, nos rallies. E a multidão delirava com a demonstração de força que os alemães faziam antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Tanques, tropas, armamentos, canhões desfilavam por aqui. E a multidão estava extasiada, incentivada pelo Führer, que estava lá naquele púlpito, saudando a multidão. Vamos subir lá. O espaço então foi adotado pelo Partido Nazista, que o transformou em um local de reuniões gigantescas marcadas pelo uso moderno da propaganda, que ajudaram a transformar Adolf Hitler num mito para os alemães. Ao todo, cerca de 200 mil pessoas ficavam neste local assistindo aos eventos nazistas que ocorriam aqui, os comícios, as homenagens, os dias nacionais, tudo acontecia aqui em Nuremberg. E quando o Führer chegava à tribuna, a multidão então entrava em delírio. O apoio a Adolf Hitler era gigantesco na Alemanha. Hoje, o que resta desse local, desse memorial, é atração turística. Vocês veem que os turistas não param de subir ali no pódio do Adolf Hitler. O local acomodava até 200 mil espectadores e tinha uma estrutura semelhante a uma fortaleza com torres de observação e saliências gigantes de concreto, conectadas a uma arquibancada conhecida como a Tribuna do Campo Zeppelin. Por essa avenida, milhares de soldados desfilavam nas datas importantes da Alemanha antes de 1939, ou mesmo até durante a guerra. E aí, quando chegavam exatamente aqui em frente a esse púlpito, a esse palanque, ali estava o Führer, Adolf Hitler, saudando as tropas em desfile. Ali também existia uma águia gigantesca e uma suástica que foram explodidas pelos aliados depois que tomaram este local. Ele foi concluído em 1937 e nesta tribuna, no pódio, Hitler fazia discursos durante os comícios e apreciava o desfile das tropas e as simulações de guerra que eram feitas diante da multidão em delírio. O local onde os comícios aconteciam ficou marcado para os inimigos da Alemanha de uma maneira nefasta. Então, é intencional que quando as tropas americanas chegaram nessa região da Alemanha, eles procuraram destruir os símbolos nazistas.
E um símbolo que realmente marcava era a águia que estava exatamente ali naquele topo. E ela foi explodida pelos aliados. A arquitetura do local, destinada a ser o palanque de Adolf Hitler, foi um dos primeiros trabalhos de Albert Speer para o Partido Nazista e foi inspirado no altar de Pérgamo. Esse local foi projetado para valorizar o poder, seja para que as pessoas que estivessem ao redor vangloriasse o líder, ou seja, para o líder que estava ali no pódio sentir o poder de perto. A arquitetura nazista era a arquitetura do poder e da morte. Estas e outras estruturas do local eram planejadas, projetadas e utilizadas para demonstrações de poder e de propaganda, visando a eliminação do sentido de individualidade, manipulando as massas e reforçando a impressão de conformidade através do medo. Este local, ou estes locais, o Zeppelin Field, o Salão de Convenções, fazem parte deste complexo que nós, aqui do Viagem na História, visitamos todos os anos. Lembre-se, você pode participar do próximo grupo em nossa jornada pela Alemanha. São vagas limitadas e você deve entrar em contato se tem vontade de ir conosco, marchar aí mais de 3.000 quilômetros pela Alemanha e conhecer locais históricos tão importantes quanto esse em Nuremberg, entrando em contato pelo nosso WhatsApp, que está aqui. Entre em contato para receber todas as informações sobre essa jornada incrível. Mas antes disso, confira as cenas de nossa visita a este local. Hoje, o acesso ao Zeppelin Field, ao salão de congressos e todo o complexo é gratuito para qualquer visitante e existem painéis informativos em alemão e inglês para auto-orientação e também para contextualização histórica. Essa foto, neste painel aqui próximo ao palanque, dá uma demonstração da grandiosidade que eram essas instalações. Olhem aqui. Aqui é onde estamos, nesse ponto. As arquibancadas, as colunas que existiam e a suástica nazista, aquela que eu disse que foi explodida pela 7ª Cavalaria Americana que chegou aqui a Nuremberg em 1945. Aqui, uma foto com a multidão. O Führer está aqui no púlpito e essa era a multidão de soldados e pessoas que estavam assistindo. Aqui um desfile noturno. Se vocês observarem, aqui está o pódio. Então, dezenas de holofotes projetam colunas de luz para a noite, para o ar noturno. Isso foi em 1939. Essa era a arquitetura nazista, não só na construção, mas também durante a execução do evento. Tudo isso não adiantou nada. Por quê? Em 1945, como eu disse, os americanos chegaram e aqui você tem foto exatamente da explosão da suástica que ficava no topo aqui desse palanque, bem aqui em cima. A 7ª Cavalaria Americana, que chegou por aqui, o pessoal do 15º Corpo explodiu a suástica, pondo um fim à sombra desse símbolo aqui em Nuremberg. Grandes partes deste complexo arquitetônico permanece de pé e mais recentemente aconteceu um debate público e político em Nuremberg sobre o destino
destes locais, que eles chamam de Rally Ground, ou seja, o local dos desfiles, a pergunta era se eles deveriam ser mantidos ou demolidos. Se você observar bem, existe hoje muita sujeira, o local está abandonado, ele não foi terminado. E existe na cidade uma discussão profunda, principalmente os integrantes do Partido Verde querem demolir tanto o centro de convenções quanto o Zeppelin Field, que é o local onde haviam as paradas, os desfiles e as concentrações de massa. Exatamente por tudo estar associado à história do nazismo em Nuremberg. Por outro lado, historiadores reafirmam a necessidade de se preservar a história, preservar os edifícios, dar uma outra destinação a eles, mas que eles sejam mantidos por serem lembranças do que não pode se repetir. A discussão aqui é intensa. A decisão final foi reparar os edifícios existentes e torná-los estruturalmente seguros, abrir a visitação para que sejam sempre uma lição sobre o passado e que funcionem também como um alerta da história. Em nossa visita aqui ao Zeppelin Field, ao local onde aconteciam os rallies, os comícios nazistas, antes e durante a Segunda Guerra, nós encontramos um brasileiro, o João Pedro, que é seguidor do nosso canal Viagem na História, não é isso, João Pedro? Isso aí, acompanho o canal já faz acho que desde que começou a pandemia, com meu pai sempre, né? E sempre as cidades da Holanda, Alemanha, França, né? Então é muito bacana a gente estar assistindo e estar encontrando os bastidores de tudo isso, né? Gente bem culta e bem interessada no assunto, né? Obrigado, João. E você mora onde aqui na Alemanha? Eu moro em Allen. Allen. Cidade do Erwin Rommel. Ah, cidade do Erwin, natal do Erwin Rommel. E você estuda aqui? Sim, estudo aqui já tem 1 ano e meio, faço intercâmbio da Universidade Estadual de Santa Catarina, aqui na Universidade de Allen, né? Já tem 1 ano e meio, né? Qual curso? Administração de empresas, né? Muito bem. E você mora em qual lugar do Brasil? Eu moro em Florianópolis. Florianópolis, seu pai está lá, a família? Sim, família. Como é que chama o pai? Bruno. Bruno. Um abraço para o Bruno, seguidor do nosso canal também. Sua mãe, a Daniela, tá bom? E muito bom te conhecer aqui, viu? Cara. Sucesso aqui na Alemanha, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre a arquitetura do poder na Alemanha durante e um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Se gostou, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal se não está inscrito e também deixar o seu comentário. E você pode vir aqui a Nuremberg conhecer essas estruturas históricas da cidade no nosso roteiro por toda a Alemanha. Aqui está o nosso WhatsApp, você pode entrar em contato e garantir já o seu lugar para agosto do ano que vem, quando eu vou ter o prazer da sua companhia, cortando as estradas da Alemanha e visitando muitos locais históricos que você viu aqui nesta série de programas do canal Viagem na História. Não se esqueça também de participar da promoção dos 200 mil inscritos no canal. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos no Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. E eu volto logo com mais histórias. Até mais!